Oi, meus amores, meus leitores, tá tudo certinho com vocês? Olha eu aqui de novo para mais uma leitura. Domingo chegou, que bom, que bom. Hoje eu prometo deixar vários capítulos com vocês e a minha curiosidade também tá saltando assim lá em cima. Então, sem mais delongas, vamos para a leitura. Capítulo 22. A descida. A única coisa que Hunt pôde fazer foi assistir um desespero enquanto a radiante mão dos Asteri entrava na câmara, seguido por Pollux e o Falcão, que notou a mão ainda pendurada nas correntes e riu. Igualzinho a um rato, provocou o Falcão, roendo um dos membros depois de ficar preso por uma armadilha. Vai pro caralho, xingou Baxian. O sangue de Ran cobria o seu rosto, pescoço e peito. Olha a boca! Repreendeu Rigelos, mas não interferiu enquanto Pollux arrancava o atiçador de ferro onde Ran ainda segurava entre os pés. Ran, por sua vez, tentou segurá-lo curvando as pernas para cima para prendê-lo mais perto. Mais enfraquecido e sangrando, não havia nada que pudesse fazer. Pollux puxou com força, batendo com ele nas costas de Ran uma única vez, fazendo o príncipe grunhir de dor. Então, usou o atiçador para tirar a mão decepada de Ran da algema. Ela caiu no chão imundo com um baque nauseante. Sorrindo, o Falcão a pegou como se fosse um brinquedo novinho em folha. Observando os três, Rigelos disse com voz suave: se eu soubesse que vocês estavam tão entediados, teria mandado Pollux voltar antes. E pensar que eu achava que estavam cansados de sentir dor. Pollux caminhou até a alavanca, as asas brancas e brilhantes. Com um sorriso malicioso, o martelo puxou e fez com que os três caíssem pesadamente no chão. A dor que dominou Hunt abafou o grito de Ran quando o príncipe caiu sob o punho decepado. Hunt respirou fundo o momento daquele chão imundo para afundar na escuridão gelada do Umbra Mortis. Para ignorar a dor, a culpa, para se concentrar, para erguer a cabeça. Rigelos olhou para eles impassivelmente. Espero que em breve possa ter mais informações sobre onde a senhorita Killan foi parar, sussurrou ele. Mas talvez você possa sentir-se inclinado a conversar agora. Ran cuspiu. Vai se fuder. Atrás de Rigelos, o Falcão baixou os dedos, a mão decepada de Ran até que apenas o do meio permanecesse em pé. Hunt rosnou suavemente o rosnado do Umbra Mortis. Mesmo assim, Rigelos se aproximou de Hunt com aquela branca imaculada jaqueta, quase como se obscenamente limpa naquele lugar. Os anéis dourados em seus dedos brilhavam. Não fico nada feliz em ver você de novo com o halo e a marca de escravizado, Atalar. Halo? Perguntou Hunt tão firmemente quanto pôde. Ou coroa preta? Rigelos piscou. O único sinal de surpresa, mas o termo nitidamente atingiu a radiante mão. Tem conversado com sombras, não é? Sibilou Rigelos. Umbra Mortis e coisa e tal, disse Hunt. Faz sentido para a sombra da morte. Baxian riu. Rigelos estreitou os olhos para o cão do inferno e depois voltou para Hunt. Eu me pergunto até onde o Umbra Mortis iria para manter esses dois patéticos espécimes vivos. O que você vai fazer, caralho? Rosnou Hunt. Pollux dirigiu-se a ele com um olhar de advertência. Uma tarefa pequena, disse Rigelos. Por favor, não dê nenhuma relação com a senhorita Killan. Não dê ouvidos a ele, porra, murmurou Baxian. E a seguir, deu um grito quando o chicote estalou de cortesia do Falcão. Estaria disposto a oferecer uma pausa, disse Rigelos a Hunt, ignorando completamente o cão do inferno. Se você fizer algo por mim. Era disso que se tratava, então. Os místicos encontraram Bryce. Ele não precisava dos três para isso, mas a tortura, o castigo, Hunt desejou que sua cabeça enevoada se tornasse mais límpida para ouvir cada palavra, para se agarrar a um Umbra Mortis que um dia fora e que tão felizmente havia deixado para trás. Seu relâmpago é uma dádiva, Atalar, acrescentou Rigelos. Uma das mais raras. É só usá-lo uma vez em meu nome e talvez a gente possa encontrar alguns arranjos mais confortáveis para vocês três. Hunt devolveu. Para fazer o quê? Um projeto paralelo meu. Hunt retrucou. Não vou concordar com porra nenhuma. Rigelos sorriu triste. Eu achei que seria assim. Apesar de ficar desapontado ao ouvir isso,
Ele retirou do bolso uma lasca de pedra clara, um cristal, ainda não cortado do tamanho da palma da mão. Vai ser mais difícil de extrair sem seu consentimento, mas não será possível. O estômago de Hunt se revirou. Extrair o quê? Rigelo se aproximou com o cristal na mão. O Asteri parou poucos passos de Hunt, abrindo os dedos para que ele pudesse olhar para o pedaço de quartzo. Um belo canal natural, disse a radiante mão, pensativo. Um excelente espetáculo de energia. Ele ergueu o olhar para Hunt. Você pode escolher. Ofereça-me uma parte do seu relâmpago e você e seus amigos serão poupados dos piores castigos. Não. A palavra surgiu do fundo das entranhas de Hunt. A expressão de Rigelos permaneceu suave. Então escolha qual dos seus amigos vai morrer. Vai para o inferno. Vociferou Umbra Morte sem conseguir se segurar. Rigelos suspirou, entediado e cansado. Escolha, Atalá. Será o cão do inferno ou o príncipe férico? Ele não poderia, não o faria. Pollock sorria como um demônio, já com a faca comprida na mão. Qualquer que fosse o amigo escolhido para o Hunt, o martelo prolongaria sua morte de forma dolorosa. E então? Perguntou Rigelos. Ele faria isso. A radiante mão o faria escolher entre seus amigos ou simplesmente mataria os dois. E Hunt nunca se odiou tanto, mas colocou a mão para dentro, em direção ao relâmpago, suprimindo e sufocado pelas algemas gaussianas, mas ainda lá, sob a superfície. Era tudo o que Rigelos precisava. Ele pressionou o quartzo contra o antebraço de Hunt e a pedra cortou sua pele. Relâmpagos abrasadores e afiados como ácido saíram de Hunt, arrancados de sua alma, torcidos através dos limites das algemas gaussianas, extraídos centímetro por centímetro para dentro do cristal. Hunt gritou e teve uma percepção brutal. Era isso que seus inimigos sentiam quando ele os esfolava vivos. O que Sandriel sentiu quando ele a destruiu. Ai, Deus queimava. E então parou. Como um interruptor sendo acionado, apenas a escuridão o preencheu. Seu relâmpago mergulhou de volta nele, mas o cristal nas mãos de Rigelos agora brilhava, cheio de relâmpago que arrancara do corpo de Hunt, como uma bateria de Primalux, como sobra de energia extraída durante a descida. Acho que isso deve servir por enquanto, sussurrou Rigelos, guardando a pedra de volta no bolso. Ela iluminou o tecido escuro de suas calças e a garganta de Hunt se contraiu, a abelha subindo. A radiante mão se virou e disse ao martelo e ao falcão sem olhar para trás. Acho que 2 ou 3 dias ainda vai ser um bom incentivo para a senhorita Keelan retornar, não acha? O carrasco pode escolher. Seu desgraçado! Eu fiz o que você pediu! Hunt sussurrou. Rigelos caminhou até as escadas e levantou para fora da câmara. Se você tivesse concordado em me dar o seu relâmpago desde o início, seus 2 companheiros teriam sido poupados. Mas já que você me fez trazer todo esse trabalho, acho que precisa aprender as consequências de me desafiar, mesmo que por pouco tempo. Baxen ferveu. Ele nunca vai parar de te desafiar, e nós também não, seu babaca. Significou mais do que deveria de fato, de o cão do inferno ter falado por ele, e também piorou tudo. Da última vez que estivera ali, fora sozinho. Só tinha que suportar os gritos dos soldados. Fora devorado pela culpa, mas era diferente dessa vez. Era diferente estar ali com 2 irmãos, suportando o sofrimento dele junto com o seu próprio. Seria melhor se estivesse sozinho, muito melhor. Rigelos também sabia disso. Foi por isso que esperou tanto tempo para ir até ali, para que Hunt pudesse compreender melhor a situação a que se encontrava. A radiante mão subiu os degraus como uma graça felina. Veremos do que o Atalá está disposto a abrir mão quando realmente chegar a hora. Quando até Umbra Mortis terá que definir seus limites. O tempo de Lydia havia acabado. Se quisesse agir, tinha que ser naquele instante. Não havia margem para ele. Ela precisava dos prisioneiros prontos de qualquer maneira. Mas não dera mais do que 2 passos para dentro do calabouço, quando sentiu a respiração falhar ao ver o cotoco onde a mão de Hunt deveria estar. Ao ver o cotoco onde a mão de Ran deveria estar. O príncipe estava pendurado inconsciente nas correntes. Adalá e Baxen também estavam apagados, todos os 3 cobertos de sangue. Pollux e o falcão ofegante sorriam como demônios. Você perdeu a diversão, Lydia? Disse o falcão, sorrindo, e ergueu. Ergueu. Aquela mão larga e tatuada, ela fora tocada pela mão de Ran. Naquele plano mental, alma a alma, aquelas mãos a acariciavam gentis e amorosas. Muito bem, ela conseguiu dizer. Embora gritasse por dentro, arranhou as paredes do seu ser e gritou de fúria. Qual de vocês ganhou o prêmio? O Baxen, na verdade, disse o martelo rindo. Mastigou como um cachorro que é, na tentativa de se libertar.
Lídia se obrigou a virar o rosto, olhar para o cão do inferno, como se estivesse impressionada. Uma pequena parte dela estava, mas a dor de Ran, a dor que ele suportou. Ela colocou a mão na barriga e seu estremecimento não foi totalmente fingido. Lídia? Perguntou o falcão, as asas brancas farfalhando. Tá menstruada? Respondeu Pollux por ela, a voz cheia de desdém. Eu estou bem, retrucou ela para contemplar o show. O falcão e Pollux trocando olhares como se dissessem fêmeas. Ela tirou o estojo do veludo do bolso interno da jaqueta do uniforme. Quando abriu, a prima Lux das 2 seringas presas dentro dele. O que é isso? O falcão deu um passo à frente, espiando as agulhas. Lídia obrigou-se a sorrir para ele e depois para Pollux. É uma pena que a talara e as asas do cão do inferno já não possam ser alvo. Pensei em fazer com que elas voltassem. Uma dose de poção de cura misturada com prima Lux faria as asas deles crescerem de novo. Dentro de 2 ou mais ou menos um dia, mesmo sob o poder repressivo das algemas gaussianas. Se ela soubesse da mão de Ran, teria trazido 3, mas agora não havia como explicar casualmente a necessidade dela, não sem chamar muita atenção. Ela precisava que Atalá e Baxian fossem capazes de voar. Pollux sorriu. Inteligente, Lídia. Ela aproximou o queixo em direção aos anjos inconscientes. Vai em frente. Ela não precisava da permissão do martelo, mas não protestou. Espere até que as asas tenham crescido, avisou Pollux e Falcão, para que eles possam saborear a esperança de ter suas asas mais uma vez, antes de vocês encontrarem maneiras interessantes de removê-las novamente. Atalara e Baxian estavam tão inconscientes que sequer sentiram a picada da agulha no centro da coluna. A prima Lux brilhou ao longo de suas costas, estendendo-se como raízes brilhantes em direção aos tocos das suas asas. As feridas curaram lentamente, mas ela havia ordenado à Med-bruxa que criou a poção que tecesse um feitiço direcionado para as asas. Se os 2 fossem inteiramente curados, levantaria suspeitas. Pouco a pouco, diante de seus olhos, os tocos nas asas deles começaram a se reconstruir, e tendões e ossos se uniram, multiplicando-se. Lídia se afastou daquela visão horrível, rezava para que se curassem a tempo. Eu assumo daqui, disse a Pollux e Falcão, caminhando até a estante. Achei que você estava aqui para curar os 2. Falcão olhou para ela e para os anjos. Só as asas, disse Lídia. Por que não brincar com outras peças enquanto eles voltam a crescer? O martelo sorriu. Posso assistir? Não. Ran se mexeu, gemendo baixinho, e ela precisou se segurar para não puxar uma das longas lâminas da prateleira e enfiá-las nas entranhas de Pollux. Ah, você sabe que eu gosto de assistir, ronronou Pollux e o falcão riu. Que desperdício de vida, ficar ali, parado, enquanto o martelo cometia suas atrocidades sangrentas. Também tivera prazer em assistir durante aqueles anos com Sandriel. Os olhos de Maleus brilharam de pura luxúria. Por que não faz uma exibiçãozinha para nós? Aí fora, disse ela sem achar graça. Pollux podia fingir que estava no controle, mas sabia quem os Asteri favoreciam. As ordens delas não deveriam ser ignoradas. Não preciso de distrações. Falcão riu, mas obedeceu saindo, um verdadeiro subordinado, da cabeça aos pés. O martelo, porém, caminhou até ela. Com a gentileza de um amante, colocou a mão na lateral do seu pescoço. Então, apertou com força suficiente para machucar, quando disse contra sua boca. Vou te fuder até arrancar essa insolência, Lídia. Esteja sua buceta sangrando ou não. E subiu os degraus. A ira fazendo as suas asas brilharem, bateu a porta ao subir. Lídia esperou, ouvindo. Quando se convenceu de que ambos tinham ido embora, ela puxou a alavanca, fazendo os prisioneiros caírem no chão, e correu para onde Ran estava esparramado. Levante! Ela manteve a voz dura e fria. O príncipe abriu seus olhos lindos azuis. Ela examinou seu rosto. Ran! Ninguém respondeu, como se a dor tivesse retalhado e esvaziado. Ran, me escute. Você está morta para mim, respondeu ele. Parecia que ele também havia matado a conexão entre os 2, mas Lídia ainda lançava seus pensamentos na mente dele. Ran, não tenho muito tempo. Consegui fazer contato com as pessoas que podem ajudar a tirar vocês daqui, mas a arpia está prestes a ser ressuscitada. E quando isso acontecer, a verdade será revelada. Se meu plano der certo, sem contratempos, se você quiser sobreviver, precisa me ouvir. Ran fechou os olhos e não abriu mais. O silêncio pesado e insuportável enchia a câmara abaixo da prisão. Bryce olhou para a estrela de 8 pontas, a repulsa percorrendo como uma torrente desagradável. Ai, eles eram horríveis, dizia a voz áspera. Monstros egoístas e imprudentes. Silene e Helena fecharam o portal, rebateu Nesta com cuidado. O olhar de Bryce se voltou para a fêmea.
só depois de abri-lo de novo para escaparem. Estava aberto porque elas queriam fugir e deixaram todas aquelas pessoas para trás. Poderiam ter mantido a porta aberta por um pouco mais de tempo, salvado todos eles, mas Silene escolheu a si mesma. Ela é uma desgraça. O fato de o destino deles estar nas mãos de Pélias, objetivou Ariel, explicaria por que precisariam agir tão rapidamente. Bryce apontou para o lugar onde Silene estivera. Aquela vadia trancou as crianças para fora para se salvar e depois tentou arranjar uma justificativa. Não foi diferente do que os féricos valbaranos tinham feito naquela primavera na cidade da Lua Crescente, quando trancaram os inocentes fora de suas casas, enquanto se encolhiam lá dentro, amparados por suas proteções. O que você... Começou Nesta com um pouco de gentileza. O que você esperava encontrar aqui? Não sei. Bryce soltou uma risada amarga. Pensei talvez que eles tivessem alguma resposta sobre como matar os Asteri, mas ela ignorou essa parte. Pensei que os féricos de Midgard talvez tivessem se transformado nos babacas indecentes que são ao longo desses milhares de anos. Não que tivessem sido assim o tempo todo. Ela esfregou o rosto, os olhos ardendo. Achei que ter a luz de Theia era bom, como se ela fosse de alguma forma melhor que Pélias, mas ela não era. E Aidas ainda amava. Achei que isso talvez me desse uma vantagem nessa palhaçada toda, mas não foi o que aconteceu. Isso significa que apenas eu sou uma herdeira de um legado de um bando de conspiradores desgraçados. E pior, aquele parasita nas águas de Midgard. O que poderia ser feito contra ele? Bryce respirou fundo, estremecendo. Uma mão gentil pousou no ombro dela. Nesta. Precisamos contar ao Rise, disse Azriel com a voz rouca, como se ele ainda estivesse se recuperando de tudo que tinha ouvido. Agora mesmo. Bryce olhou para o resto dele. A preocupação e determinação ali presentes, tudo o que vira era uma ameaça para este mundo, para as pessoas nele. Azriel perguntou a ela com uma calma assustadora. O que aconteceu com o chifre? Bryce sustentou o olhar fervendo de raiva. Já não dava mais nem para tentar inventar alguma coisa, mas Nesta disse. Ela é o chifre, Azriel. Está tatuado na carne dela. Nesta tirou a mão do ombro de Bryce e olhou para ela. Não é? A única explicação para sua tatuagem ter reagido daquele jeito antes. Os olhos castanhos de Azriel brilharam com uma intervenção predatória. Ele arrancaria dela a porra do chifre das costas dela. Se corresse para o túnel de saída, eles disseram algo sobre sair dali e depois descer uma montanha. Mas aquela corte ficava em uma ilha. Não conseguiria fugir deles. Azriel começou a rodeá-la com uma precisão calculista sem pressa. Bryce virara junto a ele, mantendo-o sempre à vista. Mas ao fazê-lo, deixava as costas livres para Nesta, que suspeitava ser a verdadeira predadora ali. Foi assim que você chegou a esse mundo, continuou Nesta, recuando um passo sem dúvida para poder puxar a Taratse. Porque você e mais ninguém pôde vir. Porque você disse que ninguém seria capaz de te seguir até aqui. Porque só você tem um chifre. Só você pode se mover entre os mundos. Ah, me pegou, disse Bryce, erguendo as mãos e fingindo se render, dando um passo para fora no alcance de Nesta. Sou uma malvadona que salta pelos mundos como os meus ancestrais. Você é um risco, disse Nesta categoricamente, os olhos assumindo aquele brilho prateado como um fogo sobrenatural. Eu já falei para vocês uma centena de vezes que eu nem queria vir para cá. Não importa, disse Nesta. Você veio para o lugar que, ao que parece, os Daglan ainda desejam retornar. Os Asteri precisam do chifre para abrir um portal. Eles podem me encontrar, mas não vão conseguir entrar. Mas você quer ir para casa, disse Nesta. E para isso terá de abrir uma porta para Midgard. E se Gelos estiver lá, esperando para atravessar? Bryce se virou para continuar encarando Azriel, mas apenas sombras a cercavam. Nesta distraía o suficiente para que o poder e o foco de Azriel desaparecesse. Eles trabalharam em conjunto de um modo silencioso e perfeito. Não para atacar, ela se deu conta, enquanto uma sombra mais escura do que as que estavam ao seu redor corria para o túnel que atravessava a câmara, mas para ir buscar reforços. Não! Bryce estendeu a mão e a luz irrompeu em seus dedos. Ela bateu nas sombras de Azriel, fraturando a escuridão e revelando um guerreiro abaixo, mas não foi suficiente para interromper a corrida dele. Ela precisava de mais poder. A estrela de 8 pontas aos pés dela brilhava, como se sua magia tivesse feito algo de dentro dela despertar, como as brasas queimando em cinzas agitadas, e se sua estrela não estivesse guiado para o conhecimento, mas para algo diferente, algo tangível. Semelhantes se atraem. Para você, nessa mesma pedra, dissera Silene, deixo a herança e o fardo que minha própria mãe me passou.
Este lugar era a prisão e a corte que um dia havia sido era uma herança de Bryce, para que ela comandasse como Silene comandara. E aquela lembrança de Silene deitada ao lado da harpa no meio da sala, alcançando um dos entalhes como um núcleo de luz se formando em seu peito, nesta mesma pedra. Silene transformou seu antigo palácio e a casa nesta prisão. Ela deve ter imbuído alguma magia na rocha, deve ter cedido parte do seu poder não apenas para mudar o terreno, mas para abrigar os monstros em suas celas. Theia havia mostrado a ela como fazer isso. Naqueles últimos momentos com as filhas, Theia usou a harpa para transferir a magia de si mesma para Silene e Helena, para protegê-las. Aparecera na forma de uma estrela. Teria Silene feito o mesmo ali? Seria possível que a harpa, naquele momento em que Silene a alcançou, com o poder de suas mãos, tivesse conseguido transferir sua magia para este lugar? Deixo a herança e o fardo que minha própria mãe me passou. E exatamente como Theia deu seu próprio poder a Silene, talvez Silene, por sua vez, tenha deixado o mesmo poder ali, para ser reivindicado por um futuro descendente. Um por um, velozes como estrelas cadentes, os pensamentos dominaram Bryce. Mas por um instinto do que por qualquer outra coisa, ela caiu de joelhos e bateu a mão no topo da estrela de 8 pontas. Bryce penetrou as camadas da rocha da terra com sua mente e ali estava, repousando logo abaixo. Não a Prima Lux, não como ela conhecia em Midgard, mas o poder férico de uma época anterior à descida. O poder subiu na direção a ela, através da pedra, como uma flecha brilhante disparada na escuridão. Azriel bateu as asas e no mesmo instante estava no ar, voando em direção à saída do túnel. Como um pequeno sol emergindo da própria pedra, uma bola de luz irrompeu do chão. Uma estrela igual àquela no peito de Bryce, sua luz estelar enfim voltou para despertar, como se alcançasse os dedos brilhantes da estrela que pairava a centímetros de distância. Com as mãos trêmulas, Bryce guiou a estrela até aquelas que brilhavam em seu peito, como seu corpo. A luz branca irrompeu por toda parte, um poder puro e antigo que queimava em suas veias. Seus cabelos se arrepiaram, detritos flutuaram e ela estava em todo lugar. E em lugar nenhum. Era a estrela vespertina e os últimos raios de cor antes da escuridão. Azriel quase chegou ao túnel. Outro bater de asas e ele seria engolido por sua boca escura. Mas com um simples pensamento de Bryce, estalactites e estalagmites se formaram. Aproximando-se dele, a sala se tornou um lobo, suas mandíbulas estalando em direção ao guerreiro alado. A pedra se moveu para ela, assim como havia se movido para Silene. Pare ele, disse com uma voz que parecia demais a de seu pai, mais do que qualquer coisa que ela já tinha ouvido sair da própria boca. Azriel correu em direção ao arco do túnel e bateu em uma parede de pedra. A saída estava selada. Ele se virou devagar, as asas farfalhando, sangue escorria do seu nariz devido à colisão frontal com a rocha que agora estava em seu caminho. Ele abriu as asas preparando-se para uma luta. A montanha tremeu e a câmara com ela. Detritos caíram do teto, as paredes começaram a se mover, rochas raspando contra as rochas, como se o lugar que um dia estivera ali agora tentasse a todo custo emergir das pedras. Mas Nesta correu em direção a Bryce, empurrando a Ataráxia com as chamas prateadas que envolviam a lâmina. Bryce ergueu a mão e as pontas das rochas surgiram do chão, uma após a outra, bloqueando o avanço de Nesta. A câmara estremeceu novamente. "Pare!" rugiu Azriel, algo parecido com pânico em sua voz. "As celas!" De longe, ela podia sentir as coisas escondidas na montanha, a montanha dela. As criaturas perturbadas e miseráveis. Algumas estavam ali desde que Silene as prendera. Passaram todo o tempo pensando em fugir e em se vingar. Se restaurasse a montanha a sua antiga glória, elas conseguiriam sair. E naquele momento a montanha, a ilha, falou com ela. Sozinha. Ela estava tão sozinha, esperando por ela esse tempo todo. Fria e à deriva naquele agitado mar cinzento. Se ela pudesse estender a mão, se pudesse abrir seu coração, ela poderia cantar de novo. Despertar. Havia um coração pulsante e vibrante trancado bem abaixo deles. Se ela o libertasse, a terra despertaria de seu sono e tais maravilhas surgiriam novamente em sua terra. A montanha tremeu mais uma vez. Nesta e Azriel pararam uns 3 metros de distância. A Ataráxia era uma luz resplandecente, a reveladora da verdade envolta em sombras. Aster permaneceu embaiada nas costas de Azriel, mas ela poderia jurar que vira a espada se contorcer, como se pedisse que Azriel atirasse dali. Nesta avisou Bryce com os olhos fixos na terra trêmula. "Se você abrir essas celas, eu não quero lutar com você", disse Bryce, a voz extremamente vazia, como se a onda de magia que a tivesse pegado com Silene tivesse esvaziado sua alma. "Não sou sua inimiga." "Então deixa a gente te levar de volta ao nosso grão-senhor", retrucou Nesta. A Ataráxia brilhou em resposta. "Pra quê? Pra me trancafiar?
Arrancar o chifre da minha pele? Se for necessário, disse Nesta friamente, dobrando os joelhos e preparando-se para atacar. Se for o que precisamos fazer para manter o nosso mundo a salvo. Bryce exibiu os dentes em um sorriso selvagem, mas pontas de rocha surgiram no chão, apontando para Nesta e Azriel. Então, venham me pegar. E com um bater de asas, Azriel avançou na direção dela, rápido como uma pantera atacando. Bryce bateu o pé. As pontas de pedra subiram mais alto, bloqueando o caminho dele. A luz dele brilhou, quebrando as pedras. Bryce bateu o pé de novo, invocando mais lanças de pedras letais. Mas não havia sobrado nenhuma, apenas um vasto e escandaloso vazio. Bryce teve apenas um segundo para perceber que havia literalmente um vazio abaixo dos pés, antes que o chão sob eles desabasse. Fim do capítulo 22. Capítulo 23. Se os prisioneiros tinham feito algo tão drástico como arrancar a mão de Ran a mordidas, era porque estavam bem perto de perder a linha, o que deixava Lydia com pouquíssimo tempo e opções limitadas. A alternativa de agora parecia mais sábia e rápida. Teria que confiar em Declan Emmett e tinha percebido que a mensagem codificada que ele enviara através do seu labirinto seguro de canais e estava naquele exato momento desviando as câmeras. A Senhora dos Místicos saiu correndo assim que Lydia passou pelas portas do salão úmido, decrépito, para reclamar com Rigelos pela chegada inesperada de Lydia. Ordenou que Lydia aguardasse na recepção. Lydia esperou um tempo para garantir que a senhora de fato tinha saído, mas ignorou a ordem imediatamente. Iritz? Disse Lydia para a doente, deitada no fundo da bola de cristal. Enrolada de lado, a rainha permaneceu dormindo, ou fingindo dormir. Preciso da sua ajuda. A rainha doente abriu os olhos. Para torturar mais pessoas? Não, para me torturar. Iritz abriu os 2 olhos dessa vez e sentou devagar. O quê? Lydia aproximou o rosto do cristal e disse baixinho. Há um anjo no calabouço, Hunt Atalar. Iritz respirou fundo. Ela o conhecia. Como não conheceria, sendo ela, de certa forma, também caída? Apesar de Iritz não ter combatido na rebelião fracassada, era uma vítima das consequências. Herdeira de um povo amaldiçoado, uma rainha escravizada no momento de sua coroação. Conhecia todas as principais peças dessa saga. Sabia de todas as decisões que levaram à punição que espalhou por gerações de duendes. Ele começou a luta de novo. E nesta primavera, uma duende se aproximou dele. Ela morreu para salvar a parceira dele. O nome dela era Leraba. Diz ser a descendente da rainha Hantia de Drau. Assim como Lydia viu as filmagens de Atalar matando Sandriel, ela também testemunhou a resistência final da duende de fogo que salvou Bryce Killian. Rigelos considerou essencial que Lydia soubesse tudo a respeito da ameaça ao poder dos Asteri. Iritz arregalou os olhos com a menção da linhagem de sua rainha muito falecida. A linhagem que acreditava-se ter desaparecido. A rainha cuja decisão de se rebelar ao lado de Atalar e seu arcanjo levara todos os doentes ao destino de serem escravizados, incluindo a própria Iritz, mas perguntou com tom indiferente. E? Lydia continuou. Preciso que você me ajude a libertar Hunt Atalar e 2 de seus companheiros. Iritz ficou parada à chama de um amarelo desconfiado. E isso é outro aquecimento? Lydia não tinha tempo para mentiras nem brincadeiras. O aquecimento com Hilde foi um teste. Não para o que você poderia fazer, mas para quem você é. A rainha inclinou a cabeça. As chamas continuavam amarelas. Lydia acrescentou. Para ver se você tinha tanta honra quanto eu pensava. Se era confiável. Para quê? A doente cuspiu as palavras faíscas de um vermelho vivo voando dela. Para me ajudar a criar uma distração. Uma que possa salvar mais vidas do que aqueles 3 na masmorra. Iritz fungou. Você é um animal de estimação de Rigelos. Não é melhor do que eles, obedecendo a tudo o que ele pede. Mentiria se ele ordenasse. Até se afogaria se ele sequer sussurrasse uma ordem. Posso explicar mais tarde. No momento eu só tenho... Ela engasgou. A minha palavra para oferecer. E as câmeras? Iritz fitou os olhos sempre atentos, dispersos por todo lugar. Tenho pessoas ao meu serviço que garantiram que outro lugar está sendo exibido nesse instante, disse Lydia, rezando para que fosse verdade. Com um apelo para a Luna, ela bateu na bola de cristal, dissolvendo-a. Ainda tinha os acessos que Rigelos concederam em seu sangue para abrir a bola. Ainda poderia fazer isso acontecer. Ela pretendia usar a rainha doente para tentar derreter as algemas gorzianas de Ran, Baxen e Atalar. Mas as coisas mudaram. Precisava de Iritz para algo muito maior. Iritz estava ao ar livre, com os braços cruzados, agora com um tom laranja familiar e cauteloso. E isto? Ela gesticulou para uma tatuagem em seu pescoço. Lydia disse baixinho, tão calma quanto conseguia. Eu fiz uma barganha com Hilde pela liberdade dela.
Ela só precisa me fazer um favor quando chegar a hora e vai ser libertada. Eurídice inclinou a cabeça de novo. E a parte sobre eu torturar você? Isso vem depois, para tornar tudo crível. Tornar o quê crível? Lídia deu uma olhada no relógio, não tinha muito tempo. Preciso saber se você topa ou não. A rainha duende não perdeu tempo. Lídia retribuiu o olhar dela, permitindo que a rainha visse tudo o que havia por baixo. A surpresa iluminou o rosto de Eurídice e ela sentiu devagar adquirindo um tom rubi da determinação. Traga a bucha, disse a rainha. Hilde foi levada para baixo por poucos minutos. Os guardas não questionaram a corça. E sua sorte persistiu, já que a senhora ainda estava reclamando com Rigelos. Hilde olhou para Lídia enquanto estava diante da duende, a rainha livre do seu cristal e queimando como um vermelho vivo. E saio em liberdade assim que fizer esse favor para você? Ninguém vai impedi-la. Hilde avaliou a expressão de Lídia. Então, o que é? Lídia acenou com a cabeça em direção a Eurídice. Desfaça o que você fez há anos atrás. Remova a tatuagem do pescoço dela. Hilde não demonstrou choque, nem sequer um lampejo. Em vez disso, olhou novamente para Lídia e para a duende, que permanecia em silêncio e vigilante. Seu mestre não vai me punir por isso? Lídia respondeu. Tudo o que eu faço é a serviço da vontade de Rigelos, mesmo que ele nem sempre consiga perceber. Uma bela mentira. Mas Hilde assentiu devagar, os cabelos finos e prateados brilhando como o vermelho das chamas de Eurídice. Procurarei um abrigo em minha casa até que você consiga limpar o meu nome oficialmente, então. Lídia produziu uma chave para as algemas gorzianas da bruxa. Eurídice fervilhava ao lado dela, agora em uma cor violeta tensa quando a fechadura clicou. As algemas da bruxa se soltaram. Antes que caísse no chão, Hilde se virou para Lídia, abrindo a boca num grito de fúria. Lídia sacou a arma tão depressa que foi quase impossível de ver e a pressionou na lateral da cabeça da bruxa. Calma aí! Você é um monte de lixo, uma traidora. Rigelos vai me dar uma bela recompensa quando eu contar tudo a ele. Lídia enfiou um cano da arma na têmpora da bruxa. Liberte a rainha agora, ou esta bala vai atravessar o seu cérebro e as algemas voltavam. A lesão seria permanente. Com algemas gorzianas retardando a cura, a morte a encontraria quase no mesmo instante. Hilde cuspiu. Um pedaço de catarro marrom esverdeado respingou nos pés de Lídia. Quem garante que você não vai me matar depois? Juro pelo arco dourado de Luna que não vou te matar. Houve alguns xingamentos mais intensos, além do juramento de sangue dos féricos. Pareceu funcionar para a bruxa que mostrou os dentes podres, mas disse, tá bom. Um aceno da mão deformada e algumas palavras entoadas e grutais que a tinta derreteu do pescoço de fogo de Eurídice. Como uma chuva negra, espalhou-se por seu corpo azul fumegante, pingando nas pedras do chão. E em seu rastro, à medida que clareava, a doente acendeu em um brilho branco ofuscante. Lídia baixou a arma da cabeça da bruxa, como prometido. E Hilde zombou. E agora? Vou embora, sabendo que você tem algum esquema em andamento? Lídia olhou para Eurídice. Sua vez, duende. Eurídice sorriu e curvou um dedo pequeno e incandescente. Hilde pegou fogo. A bruxa nem teve tempo de gritar antes de virar cinzas no chão. Em meio à fumaça acre que serpenteava a sala, Eurídice brilhava como uma estrela recém-nascida. E agora, Corça? Perguntou a rainha doente, brilhando como o próprio Solas. Lídia estendeu o antebraço. Agora você faz com que pareça um acidente. O quê? Me queime! Ela apontou as cinzas de Hilde com a cabeça. Não assim, mas o bastante. Precisa ser convincente. Contarei aos outros que você usou o poder demais em mim e na Hilde quando foi buscá-la. Para me ajudar a torturar mais os prisioneiros e que depois você fugiu. A chama branca de Eurídice ficou amarela de novo. Fugir? Pra fazer o quê? Criar uma distração. Vai doer. Lídia sustentou o olhar da doente. Que bom. Para que pareça de verdade, precisa doer. Ela expôs seu plano para a rainha o mais rápido que pôde, explicando como um navegador pelo caminho das câmeras desativadas para sair do palácio, onde se esconder e quando e onde atacar. E se de alguma forma, contra todas as probabilidades, ela conseguisse, expôs o que seria exigido de Eurídice, por mais absurdo e improvável que fosse. Tudo dependia da rainha. Quando Lídia terminou, Eurídice balançou a cabeça não com recusa, mas com choque. Eu posso confiar em você? Perguntou Lídia a duende. Eurídice começou a brilhar de novo de um branco incandescente. Você não tem outra escolha agora, não é? Lídia estendeu o braço mais uma vez. Vai. Pode fazer doer, majestade? Escuridão, detritos e poeira, tosses e gemidos. Pelos sons atrás dela, Bryce sabia que Desse e Azriel estavam vivos. Em que estado eles estavam? Bem, ela não se importava com isso naquele momento. O poder que extorquia daquele lugar da própria Silene vibrava através do seu corpo familiar e ainda assim estranho. Fazia parte dela, não como uma carga temporária de Hunt, mas como algo que se prendeu a ela, ao poder dela, se alojou ali.
Os semelhantes atraem semelhantes? Como se a estrela dela soubesse que essa magia existia e a atraísse para ela, como se fossem poderes irmãos. E eram. Bryce carregava a luz de Teia através da linhagem de Helena. E aquela luz era a luz de Teia vinda de Silene. Duas irmãs unidas por fim, mas a luz de Silene agora misturada à de Bryce. Era luz. Mas não era exatamente o mesmo poder que ela já possuía. Não conseguia entender, não tinha tempo para explorar suas nuances. Enquanto se levantava e contemplava o leve brilho enchendo a câmara que havia caído, aquela que ficava escondida em um nível abaixo da estrela, um sarcófago, feito de quartzo transparente, estava no centro do espaço. Dentro dele, preservada em eterna juventude e beleza, jazia uma fêmea de cabelos escuros. A mente de Bryce acelerou diante das possibilidades. O lugar já fora um palácio de Astéria antes de Teia o reivindicar, e nos entalhes dos túneis feitos por Silene para retratar os ensinamentos da mãe. O mal esperava abaixo delas. E se Silene nunca tivesse entendido direito o que Teia quisera dizer? Que não era apenas uma metáfora. Que aqui, literalmente debaixo delas, dormindo num caixão esquecido, ali estava o mal, debaixo dos seus pés. Fim do capítulo 23. Capítulo 24. A respiração de Bryce estava ofegante enquanto ela examinava o caixão de cristal no centro da câmara. O caixão de cristal no centro da câmara vazia. Não havia portas dentro da sala. Pelo que conseguia entender, a única entrada era perto do teto que acabara de desabar sobre eles. No sarcófago de cristal, uma fêmea se encontrava preservada com entalhes enervantes. Não preservada. Seu peito magro subia e descia, adormecida. Os cabelos da nuca de Bryce se arrepiaram. Tratava-se de uma das presidiárias que pediam que não libertassem da prisão. Algum ser antigo e estranho mantido ali em uma cela sob seus pés, tão perigosa que fora envolta em cristal. Aquele caixão era de cristal. E deixava ver as características da fêmea adormecida. Humanoide de pele clara e esbelta. O sedoso vestido dourado acentuava uma curva delicada de seu peito. Bryce nunca tinha visto uma pele tão pálida. Brilhava como uma luz cheia. Cabelos escuros. Eram escuros demais, de alguma forma. Não refletiam a luz. Aquilo não deveria existir na natureza. E ela estava usando batom? Ninguém tinha uma boca tão vermelha, tão vibrante. Vermelho boquete. Danica dissera uma vez quando Bryce usara um tom semelhante. O que você fez? Contestou Azriel asperamente, e Bryce se virou para encontrá-lo de pé com suas asas dobradas. Nesta, encostada nele como se estivesse ferida, a taráxia pendurada em suas mãos. O macho agora segurava a haste em uma das mãos e a reveladora da verdade na outra. Ele deveria ter algum tipo de sangue estrelado de algum ancestral desta vez, ou pode ser que a faca de algum jeito permitisse que ele portasse haste. Como que, em resposta à pergunta de Azriel, a fêmea no caixão abriu os olhos. Eles eram de um azul intenso e brilharam. Bryce tentou se afastar, mas permaneceu congelado no lugar enquanto o olhar da fêmea deslizou em direção ao dela. Enquanto aqueles lábios vermelhos se curvavam para cima num sorriso discreto, sem alegria alguma. Quando a fêmea levantou a longa mão e esguia até a tampa do sarcófago de cristal e disse: "Me solte, escravizada." Mesmo abafada pelo cristal, a voz era fria e impiedosa. "Você perdeu o juízo de vez?" Nesta falou para Bryce, a voz cheia de raiva, enquanto mancava mais para perto. "Eu não queria abrir uma cela," Bryce começou. "Então, não é uma das celas," avisou Azriel. "Nem sabíamos que essa câmara existia." A fêmea no caixão ignorou a discussão. "Há quanto tempo estou dormindo?" Mais uma vez, ela empurrou o cristal de seu sarcófago. Ou seria uma jaula? Azriel disse para Bryce. "Você sabia que ela estava aqui?" "Não." A fêmea no caixão bateu na tampa, o baque abafado ecoando nas paredes escuras de pedra. "Escravizada! Faça o que eu estou mandando!" "Ah, vai se fuder!" disparou Bryce em direção ao caixão. "Você ousa me desafiar?" Através do quartzo, Bryce conseguia ver as narinas da fêmea enjaulada se dilatando, sentindo cheiros. "Ah, você é uma vira-lata, escravizada e escravizada dos meus escravizados. Não me admira que não tenha modos." Nesta, elevando a taráxia mais para o alto, perguntou com voz rouca: "O que é você?" As longas unhas da fêmea rasparam a tampa do caixão. Não olhou para eles enquanto testava a tampa em busca de pontos fracos. "Eu sou uma deusa, sua mestre, não me conhece?" "Não temos mestre algum," rebateu Bryce. A unha da fêmea causou arranhos profundos no cristal, mas a tampa aguentou. Ela olhou além da Bryce, seu olhar caindo sobre Azriel, seus lábios se encurvaram. "Um soldado de infantaria? Excelente. Mate esta fêmea insolente e me liberte." Ela apontou para Bryce.
Azriel não se moveu. A fêmea enjaulada sibilou. Ajoelhe-se, soldado! Pague o tributo para que eu recupere as forças e saia desta jaula! Bryce então se deu conta. Se deu conta do qual mal tinha sido mantido neste caixão esse tempo todo. Ao lado de Azriel, Nesta endireitou a postura como se ela também tivesse percebido. O movimento atraiu o olhar da criatura e seus olhos brilharam de pura raiva. Ela olhou entre Nesta e Bryce, exibindo os dentes brancos ao perguntar por fim. Foi Teia quem roubou o chifre para você? Quem colocou isso na sua carne? Seu olhar se voltou para Nesta. E você? Você está ligada às outras partes do tesouro? Foi ela quem entregou para você? Eu não sei do que você está falando, disse Nesta categoricamente. A criatura riu e falou devagar para Nesta. Posso sentir o cheiro deles em você, garota. Você não acha que um ferreiro conheceu sua própria criação? A boca de Bryce secou. A fêmea no sarcófago era um mastério. Tarion não sabia o que dizer quando caminhava pelos corredores do mercado da carne, até o carro que supostamente o esperava num beco lateral. Nenhum deles sabia. Ethan não falava desde quando abriu a garganta de Sigrid. Foi um acidente. Tarion viu quando Ethan mirou o golpe no ombro de Sigrid, mas a fêmea se esquivou com tanta rapidez e escolhendo a porra da direção errada, por puro azar, que o golpe tornou fatal. Silêncio dominou o ambiente enquanto Ethan olhava para o punho e as garras que perfuraram a garganta de Sigrid. A mão dele era a única coisa que mantinha seu corpo ereto, enquanto seus olhos ficavam vazios. Tire o punho! Ordenara a rainha víbora. Parecendo fora de si, Ethan retraiu as garras e tirou a mão do pescoço de Sigrid. Foi a indignidade final. Quando removeu as garras, cortou o que restava do fino pescoço. E ao puxar o punho ensanguentado para trás, o corpo dela caiu no chão do ringue. A cabeça de Sigrid rolou para longe. Ethan ficou ali, encarando o que havia feito. E Tarion não conseguia encontrar palavras para dizer o que todos tinham visto, o que Ralston pretendia fazer. Todos sabiam que não fora a intenção dele matá-la. Os assassinos da rainha víbora estavam na porta do beco, mantendo-a aberta. Como prometido, um sedã preto estava estacionado ali. Tarion deu um passo, apenas um, noite adentro antes que o cheiro doce e convidativo do Istos o atingisse. Todos os músculos e instintos do seu corpo ganharam vida, implorando-se que fosse até a água, que submergisse de sua selvageria e magia, que trocasse as pernas por barbatanas, que deixasse o rio ondular através de suas guerras até seu próprio sangue. Tarion ignorou a necessidade, a saudade e continuou avançando em direção ao sedã, um pé após o outro. Ainda silencioso, eles entraram no carro. Flynn assumiu o volante. Deck deslizou para o banco do carona. Tarion se sentou no banco traseiro, logo atrás do macho que assumira esse fardo profano por ele. Você... Flynn começou enquanto ligava o carro e olhou por cima do ombro para sair do beco de ré. Você tá bem, Ralston? Ethan não disse nada. Declan anunciou baixinho, olhando para o celular. Mark está cuidando das nossas coisas de família, garantindo que todos estejam seguros. Um consolo de merda. 3 luzes brilhantes atingiram o para-brisa e todos levaram um susto, mais as duendes. Tinham se esquecido das duendes. Flynn abriu a janela e Rich, Sassa e Malana entraram depressa. Sassa respirou-se e ouviu-se vai! E Flynn não perdeu tempo questionando enquanto saíam do beco a toda velocidade. Mudou a marcha com suavidade e entraram na rua principal, disparando logo a seguir através do labirinto de ruas que Tarion pensara que nunca mais veria. O que está acontecendo? Declan perguntou às duendes que haviam se aninhado no porta-bebidas da frente. Nós queimamos, disse Sassa, um laranja profundo. Queimaram o quê? Tarion ficou boquiaberto quando Malana apontou para a janela traseira, para onde as chamas lambiam o céu noturno acima do mercado da carne. Ela vai te matar. A voz de Tarion estava rouca, como se ele tivesse gritado, e talvez tivesse, mas não saberia dizer. Ela vai ter que nos encontrar primeiro, disse Rich, severamente depois que se virou para Ethan. Ela planejou tudo. Ela usou você. Eu caí no jogo dela. Disse a voz de Ethan, fraca e falhando. Ninguém falou. Ninguém parecia inclinar a falar. Então, Tarion imaginou como seria a melhor pergunta. Como assim? Ethan balançou a cabeça e olhou para a janela, o rosto inexpressivo ainda manchado de sangue. E não disse mais nada. Eles seguiram pela cidade de alguma forma inalterada. Apesar do que acabara de acontecer, dirigiram até o portão da Casa Rosa e a estrada oriental além dele, para a costa e para o navio que os estaria esperando. E todas as consequências se seguiriam. Bryce recuou enquanto Azriel avançava um passo em direção ao caixão de cristal, a reveladora da verdade agora brilhando com a luz preta em sua mão esquerda. Bryce se deu conta de que já tinha visto a criatura vestida de ouro que dormia no caixão,
Quando Silene contou a história de sua mãe, afirmou que diante deles era a Astere que governava ali, a senhora de Teia. Aos olhos azuis da Astere, que baixavam para a adaga. Você se atreve a sacar uma arma diante de mim? Contra aqueles que criaram? Soldado da noite e da dor? Você não é minha criadora. Respondeu Azriel friamente. A haste brilhava na outra mão. Se o incomodava, se o chamavam, não deixara transparecer. Nenhuma das mãos sequer se contraía. Os olhos da Astere brilharam ao reconhecer a longa lâmina. Fio mandou você, então? Para me matar durante o sono? Ou foi aquele traidor Enálios? Vejo que você carrega a faca dele como seu emissário ou seu assassino. As palavras devem ter significado algo para Azriel. O guerreiro fez um barulho discreto em choque. Fion realmente nos enviou para acabar com você. Mentiu nesta num tom significante de ameaça. Mas parece que agora teremos o prazer de te matar acordada. Astere sorriu de novo. Você vai ter que abrir esse sarcófago para me pegar. Bryce sorriu de volta, exibindo todos os dentes. Fion os enviou, mas eu fui enviada por Teia. Fogo azul fervia nos olhos da criatura. Aquela cadeira traidora vai ter o que é bom assim que eu me livrar de você. Azriel começou a se mover ao longo do caixão, avaliando melhor a forma de atacar a Astere, sem dúvida. Para o seu azar, provocou Bryce, Teia está morta há 15 mil anos, e o restante dos seus amiguinhos também. Seu povo não passa de um mito meio esquecido neste mundo. Por um instante, foi a vez da criatura ficar sem reação, como se uma memória tivesse desaparecido, e ela disse, mais para si do que para eles. Teia estava tão simpática naquele dia. Disse que eu parecia cansada e que eu deveria me reabastecer no cristal aqui, acima do poço. Ela me selou aqui dentro, para me deixar morrer de fome ao longo das eras. Dentes brancos brilharam como a neve. E nos meus sonhos, ela dançava nas pedras acima de mim. Dançava em cima do meu túmulo enquanto eu morria de fome sob seus pés. Me dê Aster, murmurou Bryce para Azriel. A lâmina havia matado ceifadores. Talvez pudesse matar um Astere. Talvez tivesse sido enviada ali para aprender isso. Não, recusou Azriel. Foi você que nos trouxe para esse terror. Eu não fazia ideia de que ela estava aqui. Escravizados, me soltem! Eu estou ficando sem paciência! Interrompeu Astere. Por que Teia não avisou as filhas que aquela coisa estava ali? Porque foi tão irresponsável, tão imprudente. Etin Avalen Ego. Mesmo ali, naquela ilha que tinha sido um paraíso durante o reinado de Teia, o mal existia. E Teia tinha avisado as filhas que o mal espreitava sob os pés dela, esperando para agarrá-las, literalmente. A mácula dos Astere que governavam aqui, Silene, afirmava permanecia neste lugar, um poder antigo e terrível, o suficiente para que precisasse ser ocultado na prisão repugnante. Silene só não se dera conta de que o motivo era uma Astere que ainda estava ali. Naquele instante, contra todas as possibilidades, havia um lugar, um elo vivo com o passado, com as respostas de que Bryce precisava. Se Urd a tinha guiado até aqui, Bryce disse calmamente, então tá, eu tenho perguntas a fazer. Se não me responder, eu ficarei feliz em deixá-la aqui até o fim da eternidade. Este planeta está morto bem antes que a eternidade termine. Sua estrela vai se expandir e em algum momento devorar tudo que estiver no caminho, incluindo este mundo. Tá bom. Obrigada pela aula. Um sorriso lento. Vou responder suas perguntas se você me libertar desta tumba. Não se atreva, porra! Murmurou Azriel. Mas ela estava sem tempo. Cada minuto Hunt sofria, tinha certeza de que sim. As próprias pedras e proteções daquele lugar haviam respondido à sua vontade. Azriel se levantou sobre Bryce, mas ela já estava ao lado do caixão de cristal. Levante-se então. Um clique, um alto como um estrondo, e a tampa foi destrancada. Fim do capítulo 24. E então, leitores de Deus, eu vou dar só uma paradinha. Vou beber uma água, vou comer alguma coisa, vou jogar esse vídeo agora, com essa leitura dos capítulos, para vocês se adiantarem. E eu volto já para ler mais capítulos para vocês. Então, um beijo, fiquem aqui. Eu sei que vai demorar um pouquinho, mas me esperem que eu volto. Até a próxima leitura.